Vamos discutir um pouco sobre combinação, né? Nós temos dois tipos, a simples e a com repetição. Vale lembrar que combinação nós utilizamos quando não há necessidade de nos importarmos com a ordem, né, da distribuição dos elementos aí. Vamos partir logo para exemplos, né? A finalidade desse vídeo é relembrar a ideia de como calcular, de quando aplicar, para que nós possamos também fazer um comparativo com a combinação com repetição, tá? Olha só, nesse caso aqui, nós temos a seguinte pergunta, né? Quantas são as comissões de 5 pessoas que nós podemos formar numa assembleia com 12 participantes? Então veja que a ideia de comissão, puramente assim, sem dar alguma indicação de, né, de qual é a ideia dessa comissão, nós entendemos que aqui não importa a ordem, tá? Por quê? É como formar um grupo de pessoas, né? Não tá dizendo ali que alguém vai ser diretor e tudo. E aí, na ordem que incluir essa pessoa vai ser o diretor, ele vai ser ou ela vai ser o diretor ou diretora, por exemplo. Então, assim, é só formar o grupo, né? Então, aqui não importa a ordem. E aí, você já elimina possibilidades envolvendo arranjo ou permutação, né? Que aí sim importaria a ordem. Então, se não importa a ordem, eu vou para combinação. E aí tem um porém aqui também, né? Geralmente você para de pensar por aí e já aplica a fórmula. Só que aqui, ó, vale lembrar que são pessoas, né? São pessoas aqui, são membros, né? Então não pode ter repetição. Como é que você repete uma pessoa que você já escolheu? Tá certo? Então, nesse caso, simples dessa maneira aí, sem, como eu disse, colocar ideias do que seria essa comissão, é porque você poderia ter uma pessoa aí envolvendo aí mais de um cargo, né? Assumindo mais de um cargo. Mas, enfim, aqui não interessa, nós temos 5 membros e ponto, tá? Então, aí é uma combinação simples, ou seja, não há repetição, beleza? Então, vamos lá. O cálculo aqui é tranquilo. O cálculo de combinação simples, você pega aqui a combinação. Nesse caso, é uma combinação de 12 pessoas que estão sendo tomadas de 5 em 5. Então aqui você tem esse primeiro, né? Só para lembrar, esse primeiro aqui é o total de pessoas possíveis. Então você coloca ele aqui, ó, 12 fatorial. Embaixo você coloca, né, o 5, tá? 5 fatorial. E aí aqui você vai ter o n menos p, né? Ou seja, o 12 menos 5 fatorial, tá? O objetivo do vídeo não é entrar em detalhes da fórmula, né? Como eu disse, é só lembrar, mas há também uma justificativa, né? Do porquê dessa ideia aí dessa fórmula, tá? Bom, o macete aqui é sempre, para desenvolver isso, é sempre dar uma olhada ou nesse 5 fatorial ou nesse 12 menos 5 aqui, dependendo do que ficar maior. E aqui você está vendo que o 12 menos 5 fica maior, né? Então nós vamos melhorar ele nesse sentido para poder cancelar com o de cima. Então, aqui o 12 menos 5 vai dar 7 fatorial. Né? Então, a dica é desenvolver o 12 fatorial lá em cima até no 7 fatorial para a gente poder cortar. Então, fica assim, ó, 12, 11, 10, 9, 8, 7 fatorial. Parei aqui, porque eu já vi que dá para cancelar com alguém ali embaixo. Ó. Aí o 5 fatorial posso até desenvolver 5, 4, 3, 2, 1, né? Vezes o 7 fatorial, eu só repito ele aqui porque ele vai cancelar com o de cima, foi de propósito, tá bom? E aí você faz as simplificações que sejam possíveis de ser feitas aqui, né? Por exemplo, você pega aqui o 4 vezes 3 aqui embaixo, dá 12. Você já pode cancelar com o 12 lá de cima, não é verdade? Ó, você pegar aqui o 5 vezes o 2, deixa eu até pôr o tracinho aqui ao contrário. O 5 vezes o 2, nós temos aqui o 10, que também pode ser cancelado, tá? Então, sobrou 1 aqui embaixo, não vai fazer diferença. Você vai ter ali, ó, o 11 vezes 9, isso, ou o 11 vezes 8, né? Tanto faz aí, deixa eu colocar de outra cor aqui. Ó, 11 vezes 9, sobrou, já dá 99. E ainda sobrou 8 aqui, né?
vezes 8. Sobre 1 embaixo, eu não preciso repetir, tá certo? Então, você vai ter 9 vezes 8 aqui, 72, vai 7. E 9 vezes 8, 72 de novo, com 7 que foram 79. Então, são essas as possibilidades de comissões aí, certo? Bom, seguindo, vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. E aí, ó, quem gosta de café sabe que a marca pode fazer diferença. Então, imagine que queiramos experimentar 3 marcas, três marcas distintas em meio a 5 opções. Seguindo essa configuração, deixa eu marcar aqui 5 opções. Seguindo essa configuração, quantas vezes precisamos efetuar a compra para esgotar todas as possibilidades? Então, novamente, a ordem não importa, tá? Por que ela não importa? Porque quando eu escolher ali as 3 marcas, eu vou levar as 3. E aí, não estou falando sobre a ordem que eu vou experimentar as marcas, né? A compra vai ter as 3 e ponto. Não faz diferença se eu pego a marca A ou B primeiro na prateleira. Entendeu? Então pronto, já está definido. Aqui é uma combinação, tá? Aqui é uma combinação. Agora, repara que aqui, ó, cadê? Marcas distintas, ó, tá? Então não pode haver repetição da escolha dessas marcas aí. Então é como se essas opções aí das marcas, né, escolhidas forem aquelas pessoas lá da comissão, né, que nós vimos agora no primeiro exemplo. Então, vamos lá, tem uma combinação. Quantas marcas eu tenho de opção? Tenho 5 opções no total, assim como nós tínhamos lá 12 pessoas na assembleia, né? E essas 5 elas vão ter que ser escolhidas de 3 em 3. Pronto. Então você tem aqui 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Pronto. Aí, né, novamente você usa aquela técnica, mas repara que aqui, ó, você vai ter 5 menos 3 que dá 2 fatorial. Então, esse 3 fatorial é maior. Eu vou olhar para ele, então, né? E vou desenvolver o de cima até chegar nele, para cortar logo, né? Para cancelar, simplificar e ficar igual a 1. Então, ó, 5, 4, 3 fatorial. Foi 3 fatorial aqui embaixo. E aí você tem aqui 5 menos 3 que dá 2 fatorial. Então, ó, o 2 fatorial nem desenvolvi porque é o próprio 2, né? 2 vezes 1. Então, 3 fatorial cortei aqui. Aqui dá para simplificar, 4 dividido por 2 dá 2. E aí você tem ali em cima, vou trocar de cor aqui, 5 vezes 2, que dá 10. 10 possibilidades aí. Então vai ter que fazer essa compra 10 vezes até conseguir todas as combinações possíveis aí, pegando de 3 em 3 marcas, né? É claro que nesse caso, viu, gente, você vai às vezes vai trazer a mesma marca para casa de novo, né? Porque, por exemplo, ó, você tem lá 5 opções. Aí você pega a marca A, depois você pega a marca B, depois você pega a marca C. Pronto, levei as 3 marcas. Só que aí, numa outra compra, a combinação está contando essa possibilidade. Por exemplo, ó, você pode pegar a marca A de novo. Não, e eu quero comparar ela com a marca, sei lá, C e com a marca, aí pega a C de novo, e agora eu quero levar a marca D em vez da marca B. Então isso daqui é uma combinação nova, tá? O que que a combinação elimina? Elimina a ideia de pegar a marca C primeiro e depois a A, né? Então isso aqui, ó, por exemplo, seria igual para combinação, e aí ela elimina essa possibilidade de CBA. Na hora de pegar na prateleira lá, você pegar primeiro a marca C, depois a marca A. Aí não, a combinação entende, ou você colocou tudo no carrinho, então dá na mesma de pegar A e C primeiro, tá? Entendeu? Mas aí, então isso daqui é eliminado. Essa segunda possibilidade é eliminada na contagem da combinação. Mas agora, manter a mesma marca
e adicionar uma diferente, aí não, aí é uma combinação diferente. É a mesma coisa da assembleia, né, pessoal? Você mantém uma pessoa, mantém, sei lá, das 10 pessoas lá, você mantém 9 e aí põe só uma diferente no lugar. Então aí é uma combinação diferente, tá? Bom, é isso, né? Combinação simples. Agora vamos com mais detalhe em combinação com repetição. E aí eu fiz aqui questão de trazer uma questão também envolvendo a ideia das marcas de café para que você veja a diferença. Repara que lá nós tínhamos que pegar 3 marcas distintas. Agora veja como é essa configuração aqui, ó. Com 5 marcas, continua 5 marcas. Beleza? Está disponível lá para a gente pegar na prateleira. Então imagina aí que tem 5 possibilidades lá de marca para pegar. Quantas maneiras diferentes nós podemos levar 3 pacotes, né? Perdão, quantas maneiras nós podemos levar 3 pacotes. Repara que agora não é 3 pacotes de marcas diferentes, não. Né? Anteriormente, ó, marcas distintas. Eu até destaquei aqui, ó, tá? E agora não, é 3 pacotes. Então a pessoa pode ir lá e pegar, por exemplo, você tem lá pacotes da marca A, B, C, D e E, né? Você tem esses pacotes. A pessoa pode ir lá e pegar 3 pacotes aqui já, ó, na marca A. Pronto. Não está falando que tem que ser de marca diferente, né? Bom, pode acontecer sim também, ó. Pode acontecer da pessoa pegar aqui um pacote da marca A, um pacote da marca B e um pacote da marca C. Isso também pode ocorrer. Agora, pode também ocorrer da pessoa pegar aqui 2 pacotes da marca B, por exemplo, né? E um pacote da marca E. Tá vendo? São diversas as possibilidades agora com repetição, né? Agora, não interessa, né, de que forma a gente coloque isso, tá? Porque olha só, se ela pegar 3 pacotes da marca A, né, como é que eu posso transcrever isso daqui, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o ABC de novo, ó. A, B, C, D e E. Repara como isso pode se tornar uma equação facilmente, ó, né? Uma ideia de equação. Levando em conta essa primeira configuração, o que a gente tem aqui para o A? 3. E para o B? 0 pacotes levados. Para C também 0. Para D também 0. Para E também 0. Então repara, ó, toda vez que eu fizer isso, né, somar essas possibilidades aí, nós vamos ter 3. Repara no caso de baixo, a possibilidade é um pouco diferente, né? Mas nós vamos ter a mesma ideia, quer ver? Ó? No caso de baixo, nós temos um pacote para a marca A, um pacote para a marca B, um pacote para a marca C, 0 para D, 0 para E. Também resulta em 3. Isso daqui vai te dar um macete de como resolver uma combinação com repetição, né? Lembrando que é combinação ainda porque não importa a ordem que eu pegar os pacotes. Eu posso repetir a marca, tá? Nesse caso. Olha só esse outro caso aqui, ó. Nenhum para a marca A, 2 para a marca B, nenhum para C, nenhum para D e um pacote da marca E, também resultando em 3. Então, a ideia geralzona é a seguinte, ó. Se eu somar, se eu entender que A, B, C, D e E, né, são números possíveis aí de pacotes a serem pegos para as marcas, então, ó, se eu somar A, B, C, D e E, são 5 possibilidades. Se eu somar isso, tem sempre que ser igual a 3. E isso é uma equação, né, galera? Isso daqui é uma equação. E o macete está em entender essa equação e como ela funciona, né? Então, fazer essa equação aparecer aí é o essencial. Agora, repara só nas configurações que nós colocamos, tá? Você tem essas possibilidades aí e elas são símbolos. Se eu entender aqui como as bolinhas sendo símbolos, né? Aqui eu teria assim, ó, no lado esquerdo, ó,
mais, 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 mais. Então, com as bolinhas aqui, eu também teria essa ideia. Ó, só que aí nos intervalos que eu não peguei pacote, não tem bolinha. Tá vendo? Então, aqui também. Mesma coisa que nós fizemos com os números ali. Isso aqui é só para você entender, até você pegar o macete de como fazer, né? Bom, o que que ocorre de um caso para o outro aí? Ocorre que as bolinhas podem transitar, não é verdade? Elas podem transitar. Ou elas transitam, ou transitam sinais demais, ó. Repara que eu posso, entendendo como símbolo, viu, gente? Então eu posso pegar e do nada eu posso escrever esse sinal de mais aqui no meio dessas duas bolinhas. E aí o que que eu vou entender como diferença, né? O que que aconteceu se eu colocar o sinal de mais ali? Ué, então eu trouxe uma bolinha para o A e outra continuou no B. Tá vendo? Então, o sinal de mais, se eu entender ele como símbolo que pode transitar aí entre as bolinhas, ele faz toda a diferença na configuração. Ou as bolinhas representando os pacotes também. Né? Então, o que, que vai ocorrer? Nós vamos ter aí, não sei se você está percebendo, né, uma ideia de símbolos no geral. Então, repara, quantos símbolos nós temos aqui na primeira configuração. Ó. Quantos símbolos nós temos aqui para contar? Ó, nós temos 3 bolinhas e 1, 2, 3, 4 sinais de mais. Então, nós temos aqui um total de 7 símbolos. Certo? 7 símbolos. Repara na questão, na configuração de baixo. Ó. 3 bolinhas. 1, 2, 3. Sinais de mais. 1, 2, 3, 4 sinais. Né? Então você tem aqui também 7 símbolos que podem trocar de lugar entre si. Concorda? E aí você vai ter também essa configuração aí no de baixo. Pode contar aí para você ver. Né? Perdão. Então você pode interpretar isso da seguinte maneira. Não sei se você se lembra, tem vídeo aí disponível. Você tem as permutações com repetição. Mas como assim, Mário? Permutação com repetição? Estou falando de combinação? Sim, mas coincide, porque veja, você tem quantos símbolos que podem trocar de lugar? Você tem 7 símbolos que podem trocar de lugar, né? Só que eles podem ser iguais, né? Os sinais de mais, por exemplo, são iguais. Então, se você entender que você tem 7 lugares aí, quando esse sinal de mais trocar de lugar com esse aqui, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma para a configuração. Sinais de mais trocando de lugar entre si não mudam a configuração. Né? Imagina que eu pegasse, nesse caso aqui, ó, vou até riscar do outro lado. Em vez desse mais aqui, eu escrevesse o outro aqui do lado. Né? Fizesse essa troca aqui, ó. Tá vendo? Não faz diferença nenhuma trocar de lugar os sinais de mais. Entendeu? E também não faz diferença trocar de lugar, né? As opções aqui, quando você tem, por exemplo, só o 1, né? Quando você tem a bolinha aqui. Então, se eu troco esse 1 com esse 1 de lugar, ou esse aqui, né? Trago ele para cá, também não vai fazer diferença. Que é a mesma ideia de trocar as bolinhas de lugar aqui, né? Se eu troco essa bolinha com essa aqui, ó, não faz diferença. Entendeu? Se eu troco essa com essa aqui, por exemplo, também não faz diferença. Se eu troco essa com essa, não faz diferença, porque uma vai para o lugar da outra. A bolinha não é a marca, a bolinha é a escolha. A marca está na posição, né? Aqui é uma marca, então na primeira posição, na segunda posição. Então aqui significa quando eu trago, né? Riscando aqui mais um pouquinho, ó. Se eu pegar essa bolinha que eu estou riscando aí, trazendo com a setinha e colocar ela aqui, né? E ao mesmo tempo, claro, levar essa daqui para lá, significa que eu comprei a mesma quantidade de pacotes de B e de E também. Não fiz nenhuma diferença entre eles, né? Então, assim, é preciso que você entenda isso. Entendeu? A questão de cair numa permutação com repetição é muito tranquilo. Então, repara, nós temos 7 símbolos que podem trocar de lugar entre si, mas eles são repetidos também. Então, quantos sinais de mais eu tenho repetidos? Tenho aqui, né, 4 sinais de mais,
Então, a permutação com repetição vai envolver a repetição de 4 elementos. E as bolinhas são em 3. E trocar elas de lugar entre si também não faz diferença. Não sei se você está lembrado, mas essa permutação com repetição, ela envolve, por exemplo, um caso clássico que são os anagramas, né? E aí é aquele negócio. Quando você tem aqui, ó, no cantinho, quando você tem casa, e anagrama é mudar de posição as letras. Então as letras já são os nossos pacotes ali, né? E aí quando você tem, por exemplo, um pacote repetido, você pode olhar aqui, ó. A e A. É um pacote repetido, né? É um pacote de um elemento ali, né? Como eu estou simbolizando. Se eu troco A com A de lugar, galera, não faz diferença nenhuma. É isso. O A também aqui pode simbolizar para você, para a gente fazer uma comparação, os sinais de mais. Se eu troco eles de lugar ali no anagrama, não faz nenhuma diferença. Tá? Então, assim, só para relembrar também, né, essa permutação com repetição aí, para que você veja como ela se encaixa bem aqui. Monta a permutação com repetição. Repara, você tem aqui, ó, 7 fatorial, que é a permutação normal, né? Só que aí eu tenho que descontar as repetições. Então aqui eu coloco 4 fatorial, 3 fatorial. Pronto. Aí é uma questão de fazer conta mesmo. É desenvolver isso daqui. Você vai ter 7, aí eu vou levar até o 4 fatorial para cancelar. 7 vezes 5. Opa, perdão. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou parar por aqui. Embaixo vou repetir o 4 fatorial e vou desenvolver o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Né? E aí, ó, 4 dividido por 4 fatorial aqui, né? Então fica 1. Posso cancelar. Aqui, ó, 3 vezes 2 aqui embaixo dá 6. Eu posso cancelar com 6 aqui em cima. E aí nós ficamos apenas com 7 vezes 5 lá. Que é igual a 35 possibilidades, né? Bom, repara aí, ó, trouxe para a página anterior. Repara que na anterior, como tinha que ser diferente, deu menos, deu só 10 possibilidades. Agora não, eu posso ficar repetindo. Eu posso levar todos da mesma marca, né? E aí, beleza, eu tenho 35 possibilidades envolvendo, né? Levar de marcas diferentes, levar 2 de uma marca e 1 de outra marca, levar todo mundo de uma marca só. Tudo bem? Sigamos aí com os nossos exemplos, né? Ainda sobre café, ó. Então, com 5 marcas de café disponíveis, ó, mesmo as 5 marcas, né? Como que nós podemos então organizar para levar 10 pacotes? Então, a ideia é sempre a mesma, viu, gente? Então, aqui, ó, para a gente praticar. Agora, eu continuo com as 5 marcas. Então, sempre vai trazer a ideia das marcas como uma equação. A mais B mais C mais D mais E, tá? Isso aqui são as marcas. Eu já estou escrevendo na forma de equação, beleza? De quantas maneiras, aliás, quantos pacotes eu tenho que levar? Tenho que levar 10 pacotes. Significa que quando eu somar as configurações aí dentro das marcas, o resultado tem que ser 10. Pronto, é isso. Né? De quantas maneiras eu posso levar 10 pacotes? E aí você vai fazer aquela conta, né? Imagina. Né? Aqui só para exemplificar. Então eu poderia levar 2 pacotes de cada marca. Ó. Então 2 aqui, 2 aqui, aqui também. E daria os 10. Tá aqui a nossa configuração. Só para exemplificar, né? Com a prática você não vai ficar mais fazendo esses símbolos. Ó, mais, mais e mais. Então o que, que você tem aqui? Toda vez que você fizer essa soma de possibilidades, vai ter que dar 10, né? Pode ser que você leve as 10 da marca E, por exemplo. Nesse caso não tem problema. Né? Não está dizendo que tem que ser marcas diferentes, né? Como foi o nosso primeiro exemplo. Tá? Então, espero que essa ideia já tenha ficado clara, né? Desses símbolos aqui. Então, repara quantos símbolos nós temos no total, né? Para mudar de lugar. Porque, ó, de novo, você pode vir aqui e escrever esse mais no lugar desse que não vai fazer diferença nenhuma. Né? Agora, preciso entender também que esses mais, se eles entrarem no lugar de uma bolinha aí, entre uma e outra, aí ele faz diferença, né? Se ele entra aqui no meio, o que, que acontece? Uma bolinha, né?
ficaria, por exemplo, no D, aliás, no D, e outra ficaria no C, né? Atrapalharia isso daí por conta desse sinal de mais transitando, se eu entender que também é possível, né? Então, só para exemplificar de novo, né, que eu comentei sobre isso. É possível que nós tenhamos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 símbolos de pacotes, né, representando pacotes, mais 1, 2, 3, 4 sinais de mais. Então, o total de símbolos que podem permutar, né, são 10 mais 4, 14. Beleza? 14 símbolos aí que podem transitar, né, de lugar. Agora, vamos ver como que eles se repetem, né? Os símbolos de pacotes de café, que são 10, se eles trocarem de lugar entre si, representando apenas pacotes, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu tenho 10 repetições aqui em pacotes. E tenho 4 repetições de sinais de mais, que também, quando trocam de lugar entre si, lembra lá do exemplo de anagrama, que eu acabei de escrever casa, né? Quando eles trocam de lugar entre si, não faz diferença nenhuma. Meu receio é que vocês possam pensar que o pacote trocar de lugar, quando eu estou falando, ele vai para outra marca. Não, é trocar de lugar entre si. Se esse pacote troca de lugar com esse, ó, não faz diferença, né? Então é entre si aí, não é gerar uma configuração nova para ir para outra marca, né? É trocar de lugar entre si, beleza? Então, ó, aqui você vai ter o 14 fatorial, tá? Sobre 10 fatorial, 4 fatorial, beleza? Permutação com repetição. Eu quero aproveitar essa questão só para te mostrar que isso daqui também pode ser entendido, né, como uma formulazinha aqui, ó, de combinação. Não sei se você percebeu, isso aqui é a combinação de 14 símbolos tomados, né, 14 no total tomados 4 a 4. Também dava para escrever como combinação, tá? Porque às vezes você vai ver como combinação a fórmula por aí, né? Alguns lugares que te entregam a fórmula pronta, ela pode aparecer como combinação, né? E alguns lugares, inclusive, vai aparecer como combinação de mais aqui, vai ter uma fórmula até mais extensa. Mas eu prefiro essa ideia de entender o que está acontecendo, para que você já entenda que o 14, ao invés de pegar o 10 ali separado, né? Bom, aí se você fosse montar a combinação, né? 14, eu não sei se você se lembra aí, ó, a combinação é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial ainda no denominador, né? Então aqui você pegaria o p fatorial, que é o 4, e aqui o n menos p, que é o 14 menos 4, que aí vai aparecer o 10 ali, tá? Fiz essa pausa só para exemplificar para você que também pode ser entendido como uma combinação aí de elementos, beleza? Assim, coincide com a fórmula, tá? Com a ideia de combinação. Mas, enfim, só para não se confundir se você estiver estudando por aí, ver isso daí também. Aqui você desenvolve, né? Até o 10 fatorial, 14, 13, 12, 11, beleza? Aí aqui o 10, faltou aqui, 10 fatorial aqui em cima para cancelar. Aqui 10 fatorial, 4 fatorial se quiser, né? Desenvolve também, 4, 3, 2, 1, certo? E aí você vai ter o 10 fatorial por 10 fatorial. E aí você tem aqui 4 vezes 3, que dá 12, já pode cancelar aqui. Você pode ainda fazer uma simplificação aqui, que fica 7. E você tem a resposta aqui, né? 7 vezes 13 vezes 11, tá? Vou deixar a continha para você aí, porque o interesse aqui, acho que da conta já foi, né? A ideia já foi. Aqui você, ao contrário do anterior, você tem mais pacotes para levar, tá? Então, você vai ter um número maior aqui de possibilidades, né? Agora, para finalizar, um último exemplo com uma ideia
acrescentando uma ideia nisso que nós discutimos, ó. Você continua tendo 5 marcas, eu estou fazendo questão de manter isso para que você veja as possibilidades, tá? Então, só voltando aqui, ó, desse exemplo 1, com combinação com repetição, nós levamos 3 pacotes. No exemplo 2, nós levamos 10 pacotes, ainda com 5 marcas disponíveis. Então, a diferença do exemplo 1 para o 2 é só a quantidade de pacote. Agora, do 2 para o 3 tem uma diferença interessante, ó. Você continua levando 10 pacotes, mas aí tem esse acréscimo aqui, ó, sendo ao menos um de cada marca. Então, quando nós escrevemos aqui, ó, A mais B mais C mais D mais E, né? Sendo 10, você, por exemplo, teria aquela configuração anterior. 2, 2, 2, 2 e 2. Tá? Essa seria uma configuração possível. Aqui. Mais, igual a 10. Beleza, essa satisfaz o que nós estamos querendo. Pelo menos um de cada marca. No entanto, né, anteriormente aqui, você poderia ter contado, né, todos de uma marca só. Como eu tinha comentado. Então, você poderia ter colocado lá, ó, talvez assim, ó, 5 dessa marca, da marca E, e 5 da marca C. Também daria 10. E aí, no caso, você teria 0 possibilidades aqui, 0 aqui e 0 aqui, né? Daria do mesmo jeito, só que no exemplo 2, nós não tínhamos aí essa restrição, sendo pelo menos um de cada marca. Então, esse sistema ele não admite 0 como solução para uma das incógnitas, né? Essa equação, perdão, não admite 0 para a solução, né? Nenhum dessas incógnitas aí. Então, nós temos que fazer uma adaptação para que isso não ocorra, né? Então, esse caso aqui, ó, não pode ocorrer para esse caso, tá, gente? Ó, não pode ocorrer, tá? Então, uma restrição aí, aqui, ó, por conta daquilo que está escrito. Então, como é que eu vou fazer essa adaptação? Se eu entendo isso aqui como um sistema, perdão, de novo, né? Como uma equação, eu vou escrever assim, olha, esse A, que é a quantidade de pacotes para a marca A, eu vou escrever ele como A mais 1. Por que A mais 1? Ó, porque se eu contar como 0 na hora de resolver, se for admitir a solução 0, agora não vai admitir mais, porque eu vou ter 0 mais 1, que vai dar pelo menos 1. A mesma coisa fazer para o B. B mais 1, C mais 1, D mais 1, E mais 1. É para que eu usei letras minúsculas para diferenciar ali, porque nós vamos gerar uma equação diferente. Isso teria que ser 10, né? Só que repara que esses mais uns aqui, eles vão se agrupar, tá? E aí nós vamos ter assim, ó, A mais B mais C mais D mais E mais são 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 1, né? Mais 5 igual a 10. Então nós estamos resolvendo uma equação sim, ó, tá vendo? Aí, ó, esse 5 nós podemos escrever do outro lado, né? Tira ele dos dois lados aí. A mais B mais C mais D mais E é igual a 10 menos 5. Só estou sendo bem devagar aqui nessa equação, mas só para você entender o que está acontecendo. Na prática, você já vai direto ao ponto. A mais B mais C mais D mais E é igual a 5. Nós geramos uma outra equação, baseada na primeira. E nessa equação, mesmo que o Azinho seja 0, vai fazer, né? Aqui, ó, o Azinho mais 1 é o A. O Bzinho mais 1 é o Bzão. C mais 1, C maiúsculo.
Dzinho mais 1, D maiúsculo. E mais 1, E maiúsculo. Então, mesmo que o Azinho seja 0, né? Mesmo que o Azinho seja 0, esse Azão vai ser 0 mais 1, que vai dar 1, atendendo ao nosso requisito. Então, eu posso resolver essa outra equação aí de boa, usando o nosso método aqui, que admite soluções zeradas, que quando isso acontecer, não vai ter problema, porque forçosamente eu já adicionei 1, tá certo? Então, eu vou pegar e resolver essa equação, em vez da primeira, pelo nosso método, tá? Então, eu vou escrever aqui de novo, ó. A, B, C, D, E igual a 5. Então aqui não, eu não estou olhando para o A, B, C, D e E como pacote de café mais não. Aqui eu estou olhando como ideias para números, né? Então mesmo que eu pense, né, que aqui eu coloquei ninguém no lugar do A, tá? Que não tenha ninguém aqui e que eu tenha 5 símbolos, perdão, 5 possibilidades, né, distribuídas nos outros aqui, ó, por exemplo, 2 aqui, um aqui, um aqui e um aqui, e aqui ficou sem ninguém, não tem problema. Esse ninguém aí representaria o 0, mas como eu disse, né, quando você voltar para o Azão, ele é A mais 1. Então não tem problema aqui ser 0, porque o Azão vai ser 0 mais 1, né? E aí nós vamos ter pelo menos um aqui para o Azão, tá vendo? Satisfazendo o requisito básico lá. Então vamos lá, nós temos a permutação com repetição, né? Então a permutação de quantos símbolos no total, né, gente? Ó, você tem 5 para representar as bolinhas, mais os sinais de mais. 1, 2, 3, 4. Tá? Então 5 mais 4, 9 símbolos no total. Quantos se repetem? Olha, 5 bolinhas, né? E 4 sinais de mais. Certo? Então é essa a conta que nós temos que fazer. Aí você vai ter aqui, ó, 9 fatorial dividido por 5 fatorial, 4 fatorial. Então eu vou desenvolver o 9 fatorial até bater no 5 ali, né? 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. Dividido por 5 fatorial, 4, 3, 2, 1. Certo? Então, ó, aí simplifica, né? Cortou aqui. Se você quiser aqui, você pode tirar o 8, por exemplo, ou o 8 aqui, né? 4 com 2, ó. Tira o 8. Simplifica aqui, ó. O 9 com 3. Fica 3. E aí nós temos um cálculo aí, ó. 3 vezes 7 vezes 6. Beleza? Geralmente, assim, não, pode variar na verdade, né? Quando for números menores, como esse caso aí às vezes aparece a resposta assim no número absoluto, né? Ou pode aparecer também aqui, é comum aparecer só o jeitão de escrever, né? Para que, assim, às vezes a questão não quer que você faça conta, só tá medindo ali se você consegue entender a técnica, tá bom? Então veja a diferença, né? Desse que nós fizemos pro anterior. Repara que a quantidade de possibilidades cai, né? O resultado no final aqui vai cair em relação a esse primeiro. Por quê? Nós temos ali, aqui ó, aqui nós não temos a restrição, né? A restrição de ter que levar pelo menos um de cada. Então, se não tem a restrição, o resultado é maior, né? De possibilidades do que desse último aqui que já tem uma restrição. Tudo bem, gente? Então é isso, valeu, até a próxima.